Estamos aqui novamente, né, para dar uma continuidade ao nosso papo com o preditivo. E de acordo com o nosso processo aí, nós vamos hoje iniciar aqui os fundamentos sobre a vibração. Vibração, que é uma ferramenta, né, muito abrangente nessa área de manutenção preditiva e de uma importância fundamental, né, nesse processo também. Então, o que é a vibração? Vibração nada mais é que a oscilação de um corpo, né, em torno de uma referência, né, a partir de uma determinada força. Então, a vibração é exatamente isso. E dentro do processo da avaliação dessa vibração, nós temos as seguintes grandezas para serem avaliadas, né? Que é a frequência, nós temos a amplitude e nós temos a fase. O que é a frequência? A frequência, né, é o número de ciclos ou o número de eventos, por exemplo, né, que acontece em um determinado período. Isso é a frequência. E como nós podemos dizer sempre, né, que a frequência é o inverso do período. Ou seja, tanto maior é o período, tanto menor é a frequência. Depois nós vamos ter a grandeza, que é a amplitude, que na verdade é a intensidade, né, com que se ocorre um determinado evento, né? Ou seja, nós podemos, a partir da amplitude de uma frequência, por exemplo, uma frequência determinística. O que seria essa frequência determinística? É uma frequência que, a partir de determinadas maneiras ou formas de ser calculada, como por exemplo a rotação de uma máquina, né, nós podemos saber a criticidade dessa situação, por exemplo, na frequência da rotação da máquina. E ainda temos a outra grandeza, que é exatamente a fase. O que é essa fase? Nós podemos chamar até de fase, que é o ângulo em que o sinal, né, se apresenta através da reação que a máquina tem fisicamente, né, ou de um determinado componente. Então, o que é isso exatamente? Na verdade, eu tenho uma excitação numa determinada máquina ou num determinado componente ou estrutura, e esse componente reage. Mas ele reage, né, com um delay, ou seja, com um determinado atraso. Nem sempre a reação é exatamente no mesmo instante da ação. E a isso nós chamamos, entre esse elemento, ação, né, esse fato da ação e o fato da reação, passou-se um tempo, né, e na história do tempo houve o quê? Um ângulo de fase, né? Então, esses três elementos são os três elementos que nós vamos estar sempre em contato com ele, né? Essas três grandezas, essas três grandezas são as grandezas que nós estaremos normalmente em contato com ela. Então, nós estamos encerrando mais este módulo de uma explanação geral sobre a vibração. Nos próximos módulos nós vamos entrar no aprofundamento, né, desse processo. Obrigado e até a próxima.